Amados irmãos, a paz do Senhor, eu me sinto muito feliz de estar pregando mais uma vez. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Muito obrigado pela honra, a todos os obreiros. Irmãos, por gentileza, abra a tua Bíblia no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, capítulo 21, o seu versículo 8. Livro do Gênesis, o seu capítulo 21, o versículo 8, aquele que achou, diga amém. O texto vai nos dizer assim, irmãos: Isaac cresceu e foi desmamado, e neste dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Deixa o teu exemplar bíblico aberto, que tu vai precisar dele para entender a mensagem. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui inseridos em um dos momentos mais triunfantes para a vida do nosso patriarca Abraão. O capítulo 21 é o cumprimento de uma promessa de Deus para Abraão. É o nascimento do teu filho, Isaac. Lógico que nós somos sabedores e sabemos que Ismael já está com uma idade de 14 anos. Porém, esse momento é crucial para a vida de Abraão. Abraão está celebrando, obrigado, Juliano, está celebrando um dos momentos mais importantes para a tua vida, que é o nascimento de Isaac. O versículo 1 ao versículo 7 vai nos apresentar esse conteúdo bíblico. Porém, para uma estrutura da minha mensagem, para os irmãos compreenderem de uma maneira simples e objetiva, o versículo 8 vai nos dizer que agora Abraão está celebrando um dos momentos ímpar da vida de Isaac, dando para ele um banquete, uma festa. E isso aqui, irmãos, é de uma importância única para tudo aquilo que nós iremos escutar aqui nesta noite. Porque o texto diz que Isaac cresceu e foi desmamado. Está fazendo aqui uma ligação de uma nova fase que Isaac está entrando. Isaac agora está entrando numa fase da puberdade, está crescendo, está deixando de ser uma criança para partir para um novo cenário da tua vida. E isso aqui, amados irmãos, isso é muito importante, porque o texto diz que está acontecendo uma celebração por causa disso. O menino está crescendo. O menino está deixando, por alguns instantes, de tomar leite para crescer. E isto aqui o pai está celebrando. O texto está nos dizendo, e o texto ele é categórico, que Abraão está celebrando este momento. Abraão vai dar um banquete, uma festa, uma celebração.
o menino está crescendo, vai deixar de fazer coisa de menino e vai partir para uma nova fase. E o pai Abraão agora vai celebrar com um banquete. Em toda festa, amados irmãos e irmãs, pastor Everton, meu amigo, há os convidados para uma celebração, para um banquete, trazendo para os nossos dias uma ação de graças. Sempre vai ter os convidados para essa festa. E nós estamos aqui, amados irmãos, em uma festa familiar. Uma festa familiar, onde o texto vai aplicar no versículo 9 alguns convidados dessa festa. Para os irmãos se situarem junto comigo, nós estamos em um banquete, em uma fase nova de Isaac, que o pai Abraão está celebrando. O menino já não é mais menino, já não está mais na fase do leite. E o texto diz que dentro dessa festa vai estar o pai Abraão, porque ele é o dono da festa, ele está bancando a festa. Vai estar Sara. O texto vai aplicar também que vai estar Agar, a egípcia. E o texto vai nos dizer também no versículo 9 que Ismael, ele vai estar também na festa. Porém, há um dado muito importante no versículo 9, que vai nos dizer algo interessante. O versículo 9 vai dizer que Ismael caçoava de Isaac na sua própria festa. Não dá para entender isso aqui. Na festa que Abraão está dando para o teu filho Isaac, o texto vai aplicar que Ismael, ele vai estar caçoando daquele que está ganhando a festa. Eu fiquei algum tempo pensando sobre isso. A pessoa, presbítero Denis, é convidada, está na festa e está zombando do dono da festa. Meu pastor Davi, eu queria entender isso com os irmãos, porque o texto está aplicando que agora Ismael, filha da egípcia, está na festa, está caçoando Isaac. É muita ousadia desse Ismael. E olha, irmãos, Ismael aqui não é uma criança. Ismael já tem 14 anos. Quando você volta um pouco numa investigação de texto, lá no capítulo 16, vai informar a idade que Abraão teve Ismael. E vai nos informar que esse menino, que não é menino, com atitude de menino, está numa festa trazendo trabalho. E é a pior coisa do mundo quando alguém traz trabalho, quando é convidado, para estar num local que deve, pelo menos, se portar como um homem. Porque o texto está dizendo que está trazendo um trabalho, porque o versículo 10 vai dizer o seguinte, que Sara agora vai se reportar a Abraão. Disse Sara a Abraão no versículo 10, rejeita essa escrava e o seu filho, fazendo alusão a Ismael, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Olha o problema aqui.
Olha o problema generalizado aqui. Eu estou falando de uma festa. Eu estou falando de um banquete, um local onde todos deveriam estar alegres. Só que o texto está aplicando que tem um problema agora de cunho familiar. E este problema, meus amados irmãos, que estão me escutando aqui nesta noite, já é um problema antigo, desde o capítulo 16. É um problema antigo que vai precisar ser resolvido, porque agora a mãe vai tomar dores. Sara vai tomar dor por causa de Isaac e vai dizer: olha, vou fazer o seguinte, parafraseando, manda essa escrava embora e manda o filho também, porque não tem parte junto com meu filho. Há um problema familiar para ser resolvido. Há um problema que nós precisamos entender, que precisa ser resolvido, porque alguns problemas não podem tomar raiz, tem que ser resolvido antes, porque este problema já está pendurando há 14 anos. É um problema que a própria Sarai, quando você lê o 16, você vai entender que é Sarai ainda. Ela que se colocou nessa situação desse problema, quando ela ofereceu a escrava para Abrão. Tem que resolver esse problema. Tem problema que tem que ser resolvido hoje. Não pode deixar para amanhã. Faça o seguinte, amados irmãos que estão me escutando. Pega o telefone depois do culto, liga. Manda uma mensagem de WhatsApp, mensagem. Manda um torpedo. Tenta resolver hoje. Não deixa para amanhã. Não deixa que esse pepino estrague a tua salada. Resolva hoje agora. 14 anos depois, em uma festa de celebração, há um problema para se resolver. E agora, Abraão, o texto diz que no versículo 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do teu filho. Abraão agora está com um problema, porque a tua esposa Sara quer que mande bola a escrava e o filho, porém, na tua ótica humana, isto é muito penoso por causa do teu filho, por causa de Ismael. Olha o problema para resolver. Olha o problema agora para se solucionar. Porém, irmãos, há algumas pérolas dentro da Bíblia Sagrada que me impressiona, que me deixa, irmão, às vezes de boca aberta e vejo, meu Deus, algumas atitudes que Abraão vai tomar são atitudes corretas de um homem de Deus. Por quê? O versículo 12 diz o seguinte: olha a primeira atitude de Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão. Eu vou repetir para você entender. Disse Deus a Abraão, pastor Jodaí. Vou repetir para você entender. Disse Deus a Abraão. Eu vou repetir para você entender. Disse Deus a Abraão. Abraão foi para a sala da oração. Abraão foi para a sala da oração, e o texto aqui já enche o meu coração de alegria, porque Deus resolveu falar com Abraão, e é a melhor coisa do mundo, quando Deus resolve falar conosco, quando Deus nos orienta, quando Deus nos dá uma diretriz, uma direção, um norte, um sul, para entender aquilo que Deus está falando. Olha o que o texto diz no versículo 13: disse, porém, Deus a Abraão. Deus vai falar agora. No meio de uma tormenta, olha para cá. No meio de uma dificuldade, no meio de uma luta, Deus se resolve aparecer. E Deus vai falar. Olha o que Deus vai dizer.
Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser. Por quê? Isaque será chamado a tua descendência. Deixa eu falar algo aqui, abrindo um parênteses. Eu tenho medo quando a Renata vem falar comigo. Porque o texto diz, pastor Davi, que Deus atendeu aquilo que Sara trouxe como plano para a vida. Esposos que estão aqui nessa noite, vamos escutar um pouco mais as nossas mulheres, ou a sua esposa. O texto diz: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Deus, em duas palavras ou duas frases, Ele vai resolver tudo aquilo que estava virando a cabeça de Abraão. Com duas palavras, Deus resolve. Deus traz à tona. Deus resolve. E o texto diz no versículo 14: levantou, pois, Abraão de madrugada. Há uma aplicação aqui. Porque o texto diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Abraão, ele é conhecido como o homem da madrugada. Porque nós iremos ver isso na aplicação no capítulo 22. No versículo 3 diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Em 2 capítulos, Abraão ele vai se levantar. Ele vai trazer uma antecipação dos fatos para que o milagre venha acontecer na vida dele e para atingir a família dele. Porque o texto diz que ele vai se levantar de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Abraão agora vai pegar um odre d'água, vai pegar um pão e vai entregar a Agar. E vai pegar o menino e vai despedir o menino. Parece algo duro, mas Deus aqui deu a coordenada para a vitória. Porque o texto ele vai aplicar no próprio versículo 14, que diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Agora o texto está aplicando que, mais uma vez, o cenário da vida de Agar é um deserto. Ela vai sair andando errante. Errante aqui, no original, significa que ela não tinha rumo. Ela vai andar errante e sem rumo. E é a pior coisa do mundo, quando a pessoa não tem rumo. Ela bate a cabeça. Ela está andando sem direção agora. E o perigo aqui que mudou agora, o local geográfico, não é mais um banquete, agora é um deserto. Olha que nós começamos em um banquete, agora está no deserto. E vai estar apenas com um odre d'água, grave isso, dado por Abraão, vai estar com um pão no deserto. O texto vai aplicar que, tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto. O texto está dizendo que agora a água vai acabar, irmãos. Porque quem anda errante, sem direção, acaba os mantimentos. Ela agora está andando errante, sem direção, e aquilo que era suprimento para a tua vida, a água acaba. E ela
ela vai colocar o menino debaixo de um arbusto. Ela vai se afastar, foi se sentar de frente, à distância de um tiro de arco, que é 150 metros, porque ela dizia, ela vai abrir o coração, ela vai dizer, olha, assim não verei morrer o menino. Este deserto aqui, pela lógica de Agar, seria o fim para Ismael. A situação agora já está acendendo um sinal vermelho. E ela agora vai se assentar em frente dele, levantou a voz e vai chorar. Desespero, típico de um ser humano que está no limite. Ela agora vai começar a chorar. O texto diz que ela vai agora colocar Ismael debaixo de um arbusto, de uma distância de 150 metros, versículo 14 nos apresenta essa verdade. Ou melhor, o versículo 16. O texto vai nos dizer o seguinte, que ela vai sentar de frente, ela vai ficar analisando o menino, olhando para o menino, e levantou a voz e chorou. O desespero agora é total, porque ela vai levantar a voz e vai chorar. Porém, o versículo 17 vai nos dizer uma verdade. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Eu vou repetir para você entender. O texto diz que Deus, grave isso, Deus, no versículo 17, Deus ouviu a voz do menino. Tem algo aqui que eu quero repartir com os irmãos. Tem algo de Deus aqui. O versículo 16 diz que Agar colocou o menino debaixo do arbusto, se assentou de frente, 150 metros, ficou analisando o menino, ficou olhando o menino. E o texto diz que ela levantou a voz e chorou. Só que no versículo 17, diz que Deus, porém, ouviu a voz do... Quem que chorou na verdade? Pergunta para o teu irmão. Chorou Agar ou chorou Ismael? Pergunta para o teu irmão. Quem que chorou de verdade? Nos diz que quem chorou na história foi Agar. Olha aí no seu texto. 17 diz que Deus ouviu a voz do menino. Pergunta, com todo respeito, se não for atrapalhar a liturgia dele, quem que chorou na verdade? Foi a mãe ou foi o menino? Deus aqui está te garantindo que a tua promessa, independente do local, se é no banquete ou no deserto, a tua promessa está viva. Deus escutou a voz do menino. Se não for atrapalhar na tua liturgia, joga as duas mãos para o céu aí. Coloque a mão no ombro do teu irmão aí. E avisa ele, independente de quem chorou aqui, avisa ele aí, o menino está vivo, protegido, guardado, com a promessa do Deus Todo-Poderoso para a tua vida. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou do céu, peraí. O anjo
de Deus chamou lá do céu. Eu queria imaginar isso com os irmãos. Imagina aqui o céu. Agar lá no deserto, desesperada, chorando. Chora a mãe, chora o filho. Aí lá do céu, o anjo de Deus abre e fala: Agar! Eu não sei se eu desmaio, porque o texto diz: o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Olha a pergunta. O que está acontecendo, Agar? Por que tanto chororô? Por que tanto choro? Por que tanto desespero? Qual é o problema, Agar? Qual é o problema que está tirando a tua paz? Por que você está chorando tanto? Qual que é o problema? Aí olha que diz: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí aonde você está. Deixa eu falar algo para você, com todo respeito aos senhores e senhoras. Independente de banquete, meu pastor presidente, independente de deserto, Deus ainda escuta o teu clamor. Na época da vaca gorda, Deus te escutou. Na época da vaca magra, Ele também vai te escutar. Na época do deserto, Ele te escutou. Na época do banquete, Deus também vai te escutar. Na época da picanha, Deus te escutou. Na época da carne moída de terceira, Ele também vai te escutar. Jogue as duas mãos para o céu aí. Joga as duas mãos para o céu, que coisa gostosa. Avisa o teu irmão, dependente de banquete, dependente de deserto, se tem promessa, se está debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, Ele vai trazer a essência para a tua vida, para mostrar para você que não depende de local, não depende de circunstância, depende da soberania de Deus. É banquete? Glória a Deus. Está no deserto? Fica tranquilo. Avisa o teu irmão aí, fica tranquilo. Fica em paz. Sossega a tua alma. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Olha o que diz o versículo 18. Ergue-te, levanta, levanta. Pega o menino que está debaixo do arbusto. Até aí, Agar, você não reparou que um arbusto no deserto é minha provisão de Deus para a tua vida? Mas deixa isso aí para uma outra pregação. Olha o que o texto diz. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha a promessa, farei dele um grande povo. Olha o que o texto diz. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Espera aí, irmão, tem algo errado aqui. O que Agar estava reclamando por causa de Ismael? É por falta de? Olha aqui, está do lado dela, um poço d'água. Tem um poço d'água do lado dela. Deus abriu o olho dela. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem um poço d'água do teu lado. Tem um poço d'água do teu lado. E esse poço, com todo respeito, é maior que o odre de Abraão. O odre de Abraão é limitado. Pode ter um conteúdo aqui de 200 ml. Ele é limitadíssimo. Pode ter, quem te tem dado, pode ser até Abraão. Mas existe um poço de Deus ilimitado do teu lado para te abençoar.
o problema aqui é Ismael, não é por falta d'água. Fosse eu, com todo o respeito, eu iria pegar Ismael, colocar ele dentro do balde, e ia dar uns 7 mergulhos com ele, pastor, para ele beber a água. Se o problema agora é água. Você quer água? Está aí a água. Qual é o teu problema mesmo? Deus vai abrir os teus olhos. Vai ter um poço do teu lado. E você vai dar para a tua família beber do melhor dessa terra. Eu quero profetizar para a tua vida nesta noite. Joga a mão direita para o céu. Deus está abrindo os seus olhos nesta noite. No tempo de crise, no tempo de dificuldade, num tempo que ninguém fala que vai dar certo. Quem viu ontem o repórter falando na Globo sobre as empresas que estão fechando, mostrando as lojas em São Paulo fechando, pessoas desesperadas, eu quero profetizar para a tua vida, que você vai enxergar poço d'água para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar o teu ministério, abençoar a tua igreja, abençoar as vidas que necessitam. Há um poço d'água para a tua vida. Aleluia, aleluia. E para finalizar, ela vai encher agora o odre. E deu de beber ao rapaz. E o texto diz: Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. O menino vai crescer no deserto e vai ser um trabalhador. A água é tão boa que você vai oferecer para a tua família, para a tua casa, os teus parentes, que vai influenciar vidas de uma maneira sobrenatural. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por essa honra. Muito obrigado, pastor Davi. Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado por esses 6 meses fantásticos que eu tenho vivido junto com a minha família aqui junto com o senhor.